Tudo bem? Eu sou Gabriel Espanha, do História Sempre Laquete. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Brasil Império. A gente vai falar mais especificamente sobre segundo reinado, mas para falar de primeiro reinado, de segundo reinado, a gente tem que falar do primeiro reinado também. Para falar sobre, todo mundo sabe que na história uma coisa leva a outra. E não tem como a gente falar de segundo reinado sem falar do primeiro reinado. Para falar do segundo, eu quero revisitar com vocês alguns fatos que aconteceram anterior ao primeiro reinado e também antes do nosso processo de independência e também acontecimentos do próprio processo de independência e também um pouco do Dom Pedro I enquanto imperador. Primeiramente, a gente tem que entender da chegada da família real ao Brasil, em 1808. Em 1808, a família real ela vem, você vai ter a chegada da família real aqui no Brasil, e com isso vai se construir um novo cenário que o Brasil vai experimentar naquele momento, e aí vai ter um momento, né? Todo mundo sabe que o Dom João VI ele vai voltar para Portugal, mas vai deixar o filho dele, o Dom Pedro I, aqui. E o Dom Pedro I ele vai ser uma figura muito importante no processo de independência. Eu vou deixar meu mouse aqui, porque ele vai ser uma figura que vai liderar o nosso processo de independência, né? É claro que o nosso processo de independência ele não está isento de reflexão. Tipo, ele não é isento de reflexões mais aprofundadas. Porque mesmo que a gente fale que houve sim um processo de independência, porque mesmo que a gente fale que o nosso processo de independência separou a gente de Portugal e a gente deixou de ser colônia, ele manteve, por exemplo, os interesses da elite brasileira. A elite brasileira conseguiu manter os seus interesses com o processo depois do processo de independência, muita coisa não mudou. Por exemplo, a elite ela continuou ela manteve seus interesses, e mais do que isso, a escravidão não deixou de existir. E a partir daquele momento, a gente teve como figura de dominância o Dom Pedro, que era português, que era membro da família real. Então, que tipo de independência a gente está falando? E outra coisa também é a imagem política de Dom Pedro. Porque eu tenho uma reflexão que considera que leva em consideração a imagem política de Dom Pedro. Pelo menos assim, eu penso que no primeiro reinado o Dom Pedro I ele tomou decisões políticas e autoritárias que mancharam sua imagem. E inclusive, para fundamentar esse meu pensamento, essa minha linha de raciocínio, eu tenho um livro da Perfis Brasileiros, Dom Pedro I por Isabel Lustosa. Inclusive, eu gostaria de indicar esses dois livros aqui para vocês. O primeiro, né, é o Perfis Brasileiros, Dom Pedro I por Isabel Lustosa. Inclusive, eu vou ler um trecho do livro aqui para vocês, que é esse aqui. Eu viajei para Petrópolis e eu comprei esse livro aqui. E esse livro, eu tinha entrado em um debate com a minha professora sobre a imagem de Dom Pedro, e aí eu senti a necessidade de, ter um pouquinho, para fundamentar um pouco mais essa minha ideia, eu adquiri esse livro. E esse livro tem uma página que fala sobre a Assembleia Constituinte de 1823, porque a minha reflexão parte desse acontecimento, e eu consegui, pelo menos, ter um pouquinho de... eu consegui ser eficiente. Esse livro me ajudou bastante na minha fundamentação. E eu gosto desse livro assim, eu não li ele completo. Eu li só esse capítulo, mas sempre que eu, inclusive, citei ele na minha prova,
porque eu gostei bastante da forma como ele traz essa... como ele desenvolve no capítulo de 1920... eu gostei da forma como ele aborda a Assembleia Constituinte de 1923. Se vocês quiserem, eu posso falar mais desse livro aqui para vocês aqui no canal. E outro livro que eu gostaria de indicar aqui para vocês é Independência, a História não Contada, a Construção do Brasil, 1500 a 1825, do Paulo Resulti. O Paulo Resulti não é historiador. Esse livro aqui, eu não lembro quando que eu ganhei, mas faz bastante tempo que eu ganhei esse livro. Esse livro aqui, ele é bem geral, ele traz informações bem gerais assim do Brasil Império. É um livro que eu usei para estudar para a prova do semestre passado. Eu usei esse livro aqui. Eu não lembro se eu cheguei a citar ele. Mas assim, para quem quer ser introduzido ao assunto, é um livro que vale a pena, assim. Ele tem imagens interessantes. É um livro que até que bem organizado, mas eu não usaria ele em um trabalho de graduação. Mas até que é um livro interessante, entendeu? É um livro que, para quem está começando, eu recomendaria. Eu li a parte que fala sobre o Brasil Império, né? Esse livro aqui fala um pouco, né, sobre o processo de independência, e é até interessante para quem quer algo mais aprofundado, vale a pena. Quer dizer, para quem quer informações mais gerais, até que vale a pena comprar. Inclusive, eu acho que ele não fala só sobre. Eu acho que ele não fala só sobre o Brasil Império. Eu lembro que ele também fala de Inconfidência Mineira no início do livro. Espera aí que eu vou tentar achar aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui também fala sobre a Inconfidência Mineira, não fala só sobre o... assim, é um livro bem interessante. Tipo, para quem quer começar a estudar história. E falando sobre a corte real, ainda nessa ideia de transferência da família real para o Brasil, eu gostaria de ler esse trecho aqui com vocês, que é um texto que eu tô usando na faculdade, e decidi trazer um trecho aqui para vocês. Vamos ler junto. A transferência da corte real é o título que eu trouxe aqui. A transferência da corte trouxe para a América portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas, funcionários sérios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes, após o ano de 1808. Concretamente, além da família real, 276 fidalgos e dignatários régios recebiam verba anual de custeio e representação paga em moeda de ouro e prata retirada do Tesouro Real do Rio de Janeiro. Lutóis calculava em 2.000 o número de funcionários régios e de indivíduos exercendo funções relacionadas com a coroa. Juntem-se ainda os 700 padres, os 500 advogados e os 200 praticantes de medicina residentes na cidade. Terminadas as guerras napoleônicas, oficiais e tropas rusas vêm da Europa para a corte fluminense. Segundo o almirante russo Vassili Golovin, que fez 2 estadias na cidade, em 1817 havia no Rio de Janeiro de 4.000 a 5.000 militares. Ainda nessa ideia, né, de transferência à família real e de processo de independência, eu considero essa chegada da família real para o Brasil, e aí fala também do próprio Rio de Janeiro, algo muito significativo para o Brasil. E por que eu acho significativo? Porque vai se estabelecer ali um novo cenário que o Brasil vai experimentar. É claro que e mais para frente, um membro dessa família real que vem aqui para o Brasil vai ser um líder e vai
ser responsável pelo processo e vai liderar o processo de independência. Não é uma visão, é claro que pode parecer uma visão superficializada ou até romantizada, mas eu trouxe essa ideia para justamente problematizar. Porque se o processo de dependência, se o processo de dependência ele trouxe continuidades da colônia, tipo, é possível que, por exemplo, é claro que a gente não trabalha com suposições na história, mas é possível que a gente tenha se constituído enquanto país de uma forma mais popular e tenha de fato feito um processo de dependência de caráter popular, onde os anseios, os interesses da população fossem atendidos? Qual a opinião de vocês? Agora eu quero entrar na imagem política de Dom Pedro. Eu parto, né, de uma reflexão que considera que Dom Pedro I terminou o primeiro reinado com a sua imagem manchada. E eu parto de um acontecimento, essa minha reflexão parte de um acontecimento muito interessante, que é a Assembleia Constituinte de 1823. Eu vou parar os slides e eu vou cortar para a minha cara, muito bonita por sinal, e eu vou ler para vocês um trecho desse livro que eu mostrei aqui para vocês, que fala sobre a Assembleia Constituinte, e vou explicar mais para vocês a minha linha de raciocínio, tudo bem? Vamos lá. Estou aqui com o livro em mãos, e nós vamos ler, e eu vou ler aqui para vocês o trecho que fundamenta um pouco essa minha reflexão. A Constituinte de 1823. A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil inaugurou seus trabalhos em 3 de maio de 1823. Na noite daquele dia, Dom Pedro leu o discurso onde José Bonifácio achara por bem inserir a polêmica frase já pronunciada na coroação: aceitarei e defenderei a Constituição, se for digna do Brasil e de mim. Logo no início dos debates, o padre Andrade Lima, deputado por Pernambuco, manifestou estranheza diante dessas palavras, que classificou de ambíguas. Elas pareciam dizer que a Assembleia podia prestar-se a elaborar um código que não fosse digno do imperador e do Brasil. Ou seja, esse trecho, ele de certa forma, ele não fala indiretamente que a imagem de Dom Pedro I foi manchada. Mas ele também mostra estranheza por parte de quem estava na Constituinte as palavras de Dom Pedro. Entendeu? Ele fala, né, de um deputado, de um padre, né, chamado Andrade Lima, que estranhou essas falas de Dom Pedro. E o livro fala aqui que o padre Andrade Lima, deputado por Pernambuco, manifestou estranheza diante dessas palavras, classificou de ambíguas. Ou seja, só de um deputado que estava na Constituinte estranhar as falas do imperador já mostra que, olha, esse cara aí tá que esse cara que é uma Constituinte digna dele e do Brasil. Pelo menos esse trecho me faz pensar dessa forma. Entende? Imagina, você acaba de o Brasil é um dia de avançar, mas ele acontece ali um processo importante, que é um processo que vai modificar o Brasil naquele momento, que é o processo de independência. E aí o imperador que chega ali, ele quer simplesmente uma Constituição digna dele e do Brasil, digna dele também. Então, se a Constituição não fosse é uma fala um pouco autoritária, e ele se mostra uma figura autoritária dessa fala, entende? Então, esse trecho aqui, ele me levou a pensar dessa forma, sabe? É claro que tem muita coisa para a gente pensar sobre Dom Pedro. O que vocês acham disso? Como que vocês interpretariam esse trecho? E, né, ainda na transferência,
tem esse trecho que eu preparei aqui para vocês que fala o seguinte: no total, pelo menos 15 mil pessoas transferiram-se de Portugal para o Rio de Janeiro no período. Para melhor medir a força desse empuxo burocrático, convém lembrar que em 1800, quando a capital dos Estados Unidos mudou-se de Filadélfia para a recém-construída Washington, o contingente de funcionários do governo federal americano não excedia 1 milhar, contando-se desde o presidente John Adams ao cocheiro do serviço postal. Ou seja, esse processo da família, esse trecho, né, pelo menos até a parte em que ele fala do total desse pelo menos 15 mil pessoas que transferiram-se de Portugal para o Rio de Janeiro do período, é interessante pensar que esse processo de transferência da família real, ele foi significativo, ele foi grande. Não foi só a Tours que veio aqui para o Brasil, mas você também teve outras pessoas que também vieram e isso mudou totalmente a forma, e o Brasil experimentou isso. É claro que eu não quero trazer para vocês, lembrando, eu não quero trazer aqui para vocês uma visão romantizada, mas eu acho que a gente tem que olhar com amplitude para esse momento. E outra coisa que eu também queria trazer para vocês, aí já finalizando a aula, é economia e território. Por que esse título? Porque tem esse trecho aqui que fala da ruptura do circuito de comércio continental. E aí eu vou ler um trecho aqui para vocês. Se vocês quiserem pausar para ler, podem. Se vocês conseguirem ler, né? Porque é bem ruim o tamanho, né, da letra. Mas eu vou ler aqui para vocês. A ruptura do circuito de comércio continental. Enquanto a corte se ajeitava no caos pré-urbano do Rio de Janeiro, importantes mudanças atravessavam o território colonial. Movido a Orimpó, o mercado do polido no Mineiro, formado por Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, assambarcava toda a América Portuguesa no século XVIII. Ou seja, por que eu trouxe esse trecho aqui para vocês? Porque quando eu li esse trecho, eu pensei assim, nossa, o nosso território é enorme. Nosso território é grande. Independente do que a gente pensa do Brasil, por exemplo, eu não sabia que existia esse polígono mineiro. E esse trecho me fez querer saber mais sobre ele. Inclusive, na próxima aula eu vou perguntar para minha professora sobre esse polígono mineiro e com as informações que ela me passar, eu trago aqui para vocês para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram dessa aula, curta e comente aqui. Eu me cobro muito para fazer essas aulas. Eu sempre tento trazer o máximo de informação aqui para vocês. Às vezes eu trago uma informação e depois repenso, depois repenso de novo. É sempre um desafio trazer essas aulas aqui para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhem, comentem se vocês têm alguma sugestão de aula aqui para o canal. E não se esqueçam, nos próximos dias vai ter mais aulas aqui. Vai ter aula de história moderna, vai ter aula de filosofia e educação, vai ter história de história da arte. Tem muita coisa para a gente ver aqui. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui! E ainda na transferência, tem esse trecho que eu preparei aqui para vocês que fala o seguinte: no total, pelo menos 15 mil pessoas transferiram-se de Portugal para o Rio de Janeiro no período. Para melhor medir a força desse empuxo burocrático, convém lembrar que em 1800, quando a capital dos Estados Unidos mudou-se de Filadélfia para a recém-construída Washington, o contingente de funcionários do governo federal americano não excedia 1 milhar, contando-se desde o presidente John Adams ao cocheiro do serviço postal. Ou seja, esse processo da família, esse trecho, né, pelo menos até a parte em que ele fala do total desse pelo menos 15 mil pessoas que transferiram-se de Portugal para o Rio de Janeiro do período, é interessante pensar que esse processo de transferência da família real, ele foi significativo, ele foi grande.
não foi só atores que veio aqui para o Brasil, mas você também teve, você teve outras pessoas que também vieram e isso mudou totalmente a forma e o Brasil experimentou isso. É claro que eu não quero trazer para vocês, lembrando, eu não quero trazer aqui para vocês uma visão romantizada, mas eu acho que a gente tem que olhar com amplitude para esse momento. E outra coisa que eu também queria trazer para vocês, aí já finalizando a aula, é economia e território. Por que esse título? Porque tem esse trecho aqui que fala da ruptura do circuito de comércio continental. E aí eu vou ler um trecho aqui para vocês. Se vocês quiserem pausar para ler, podem. Se vocês conseguirem ler, né? Porque é bem ruim o tamanho, né, da letra. Mas eu vou ler aqui para vocês. A ruptura do circuito de comércio continental. Enquanto a corte se ajeitava no caos pré-urbano do Rio de Janeiro, importantes mudanças atravessavam o território colonial. Movido a Orimpó, o mercado do polido no Mineiro, formado por Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, assambarcava toda a América Portuguesa no século XVIII. Ou seja, por que eu trouxe esse trecho aqui para vocês? Porque quando eu li esse trecho, eu pensei assim, nossa, o nosso território é enorme. Nosso território é grande. Independente do que a gente pensa do Brasil, por exemplo, eu não sabia que existia esse polígono mineiro. E esse trecho me fez querer saber mais sobre ele. Inclusive, na próxima aula eu vou perguntar para minha professora sobre esse polígono mineiro e com as informações que ela me passar, eu trago aqui para vocês para enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram dessa aula, curta e comente aqui. Eu me cobro muito para fazer essas aulas. Eu sempre tento trazer o máximo de informação aqui para vocês. Às vezes eu trago uma informação e depois repenso, depois repenso de novo. É sempre um desafio trazer essas aulas aqui para vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curta esse vídeo, compartilhem, comentem se vocês têm alguma sugestão de aula aqui para o canal. E não se esqueçam, nos próximos dias vai ter mais aulas aqui. Vai ter aula de história moderna, vai ter aula de filosofia e educação, vai ter história de história da arte. Tem muita coisa para a gente ver aqui. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui!